noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live. Aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, Liliane, a paz do Senhor Jesus. E também está aqui conosco a tia Adriana. E aí, tia? A paz do Senhor a todos os irmãos, que o Senhor possa reinar em cada coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Já temos algumas pessoas aqui conosco, vamos olhar aqui, cumprimentar, deixa eu ver. Aimee, paz do Senhor, Aimee, tudo bem, querida? Como você está? Quer ler, tia? Valendo. Claríssimo Moraes. Oi, vó, boa noite. Ellen Priscila. Oi, Ellen, como vocês estão? O Evandro, o Pedrinho, o Evandro já voltou a trabalhar. Estamos com saudades. Sandra Mariano. Sandra! Baltazar. É verdade. Paz do Senhor, Sandra. Sandra é a nossa prima, né? Prima. E como tá? A Sandra é a mãe da noiva do ano. Eita! Vai ganhar mais um sogra. filho. É isso. Deus abençoe Amém. Maurício. É Maurício, né? Deus abençoe Maurício. Muita paciência com Maurício. É, ele que saiba que vai casar com a Isa e brinde. leva a sogra. É isso. Glória mesmo. a Deus. Glória a Deus. Uma bênção. Amém. Também tá conosco quem aqui? A pastora Kátia Moura Souza Baltazar. Faltou Baltazar. Ela é mais Baltazar do que muitos. Também, quem tá aqui? Priscila Camargo. Boa noite, paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Sandra. Olha lá, quem também tá aqui? Baltazar. Isso, pastor Baltazar. Irmã Nedes. Ai, que saudades, irmã Nedes. Lenaide. Troquei a língua, eu ia falar Nelaide. Lenaide. Isso que ela não conhece a Lenaide, irmãos. Eu troquei, inverti. E aí, Lenaide, paz do Senhor, irmão Pedro, as Amém. criançadas. Paulo Henrique, paz do Senhor, Paulo. Paz do Senhor. Olha lá, quem também tá aqui? Valmira, paz Valmira, do Senhor Jesus. boa noite, Valmira, paz do boa Senhor. noite Quem a também tá aqui? todos. Beatriz Santos. Beatriz Santos. Baltazar. Não sou o Baltazar, já começou a Já Sandra. começou a Sandra. Ela é Baltazar com TH, irmãos. Aqui, a Ellen. voltou. Sim, já voltou a trabalhar o Evandro. Também estamos com saudades. Maurício é meu filho, isso Amém. mesmo. Glória a Deus. A Priscila, paz do Senhor. Ah, Sandra boa falou que noite. ela é a melhor sogra do ano. Ela já Do se deu- mundo, tio. Do mundo? Irmãos, alguém tem um oftalmologista Ai, para olha, a Adriana? olha, tá, tem que... Ela leu aqui, sou a melhor sogra do ano. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Tia. Nossa. Milene Baldo, paz do Senhor também. Glória a Deus. E assim que for entrando, depois a gente vai falando. Aleluia. E aí, tia, como você está? Bem, graças a Deus. Vou fazer a pergunta de sempre. Hoje é que dia? Dia 20. Uhul. Errou! Dia 21 Ai, meu hoje. Deus, não é dia 20? Não, Senhor. hoje é dia 21. Ai, 21. ela falou tão empolgada, eu achei que ela ia acertar. Nossa, meu Deus, como passou. Hoje é dia 21, tia. Dia 21 já. Errou por um. Por um só, tá bom. Dia Dá 21. um desconto. É que é tanto número nas lições de casa que a gente fica até meio... Ai. Então hoje é dia 21, Ai, terça-feira. Glória a Deus. E vamos relembrar o que a gente falou semana passada, você lembra? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro foi na outra semana. outra semana? Semana passada foi Eu Sou Liberto. Eu sou liberto. Então liberta-me de mim. Tem que cantar essa música. É que é tantos temas, a gente depois precisa revisar, né? Porque vai esquecer. Viu, Lia? Já tô ficando velha. Eu esqueço. Semana que vem vai ter aniversariante. Ai, misericórdia. Ainda bem que depois, quando o programa já passou. A gente vai cantar um parabéns, Não. pode deixar. Não precisa. Não é todo dia que faz quase 50 anos. A gente vai se Fazer o comemorar quê, assim. né? Fazer o quê? Eu sou liberto, que a gente sou liberto. aprendeu semana passada. Se a gente realmente era liberto, que era a gente era livre do quê e livre para quê? Né? A gente aprendeu. E hoje nós vamos aprender um assunto bem interessante. Ele é bem
complexo. Talvez a gente não consiga terminar hoje. Nossa, muito Porque complexo. ele é muito extenso, né? Mas a gente vamos tentando. Hoje o nosso tema é entendendo o amor para amar. Entendendo o amor para amar. Você entende o amor, tia, para você amar? O amor verdadeiro, porque tem vários tipos de amor, né? O ágape, o filos, mas o amor ágape, que é o amor verdadeiro de Jesus, tá lá em Coríntios 13, né? Que fala: o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso. Esse é o amor verdadeiro. Será que temos amado de verdade ou só de palavras? Então nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre o amor. O nosso texto base hoje está em Mateus. Se você quiser anotar aí ou abrir sua Bíblia, depois você pode ler também na sua casa. Aqui, né? Mateus 22, versículo 39. Mateus 22, versículo 39. E diz assim. Eu vou ler o 38, tá bom, irmãos? Porque já vem o contexto. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Vou ler o 37, irmãos. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, Deus maravilhoso. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, para vocês aí. Aqui tá falando assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama realmente? Como você vai amar seu próximo se às vezes você não se ama? Você se ama realmente, tia? Com o amor que você pode ter pelo próximo? Eu acho que o amor, se a gente for resumir o que é o amor, Deus disse, a palavra de Deus diz: Deus é amor. Então, olhando para o nosso coração, bem profundo no nosso coração, quanto a gente tem de amor? Então, quanto a gente tem de amor é quanto a gente tem de Deus. Porque Deus não, na Bíblia não fala assim: Deus se parece com o amor. Sim. Deus é uma parte do amor. A Bíblia fala: Deus é amor. Então ele fala: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Mas às vezes a gente não se ama nem a gente mesmo. A gente só dá aquilo que a gente tem. Exato. Se eu dou muito amor, é porque eu tenho muito amor. Se eu dou pouco amor, é porque eu tenho pouco amor. Se eu dou nada de amor, é porque eu não tenho nenhum amor. Agora eu preciso ver. Se Deus é amor, o quanto eu tenho de Deus dentro de mim? De verdade. Sim, mas sabe o que muitas vezes acontece? As pessoas vêm com algumas feridas, vêm machucadas. E como elas não receberam o amor, ela não sabe dar o amor. Então, é o que eu falei, que às vezes a pessoa não tem. Isso. Ela não tem uma referência de amor. Às vezes ela não teve uma referência de um pai, ela não teve referência de uma mãe, ela não foi amada na infância. Às vezes ela fala assim: agora eu quero ser diferente com os meus filhos. Mas às vezes o amor que ela tá dando para os filhos é um amor que não impõe limites, é um amor que deixa fazer tudo, porque o pai punha muitos limites, ou o pai batia, ou o pai fazia tanta coisa. Então eu quero agir diferente. Mas até que ponto isso está na palavra de Deus? E quanto eu tenho demonstrado amor? Porque o amor de Deus é um amor que corrige, é um amor que perdoa. Então, quando Deus fala quando a palavra diz Deus é amor, então eu tenho que fazer o que Jesus faz, né? O que Deus faz. E daí ele falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E aí então você amará o próximo. Porque quando você amando a Deus acima de todas as coisas, você tendo Deus muito dentro de você, você vai conseguir retribuir.
Então, precisa muitas vezes haver uma cura interior, uma liberação de perdão, uma retirada das mágoas, daquilo que você carrega, que a gente carrega desde a infância, às vezes até do ventre, para que o Senhor possa realmente ser Deus na nossa vida e ser o amor na nossa vida, para que a gente possa dar esse amor. Porque a gente só vai dar o que a gente tem. Se a gente não tem amor, nem a gente mesmo, a gente não consegue gostar de si mesmo, como que a gente vai gostar dos outros? É verdade. E às vezes a gente fala assim, não, eu amo, eu perdoo, mas a gente impõe uma condição para amar. Eu amo quem é bom comigo, então eu amo. E quem é ruim para mim? Então eu já não consigo amar. Então Só ama quando quando traz alguma coisa em troca. Então isso não é o quando verdadeiro. é feita a sua vontade. Saiu um pouquinho fora. Saiu um pouquinho fora do que eu acho, do que é o padrão daquilo que eu acho que eu devo amar. Tá bom, eu amo. Mas se saiu um pouquinho fora daquilo que eu acredito que é amor, eu já não amo. Mas lá em Coríntios fala do verdadeiro amor. Eu vou achar aqui, depois eu vou ler. Tá. E aqui, como fala aqui? Deixa eu ver. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E como aqui tá falando como o teu próximo, eu pensei na parábola do bom samaritano, que Jesus fala, né, para entender. E a parábola lá do bom samaritano tá em Lucas 10, 25 a 37. Deixa eu abrir aqui. Lucas 10, 25 a 37. E fala assim, né, que Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. Essa parábola do bom samaritano representa muito Jesus, o que ele fez pela gente. Exatamente. Né? Que a gente estava lá caído no lamaçal do pecado, perdido, né? E aí ele acreditou em nós, quando muitos passaram e falaram assim, nossa, esse daí, né? Eu e você. E essa demonstração desse samaritano mostra o que nós temos que fazer. Porque ali fala que passou o sacerdote, passou o levita, que eram pessoas que estavam a um cargo de religiosidade ali no templo, fazendo a obra de Deus, né? Mas não tinha nenhuma compaixão. Carregava o nome de Deus, carregava o nome de uma religião, né? Eu sou o sacerdote, eu sou o levita, eu trabalho no templo, mas na hora que passou ali naquele caminho, talvez se fosse um outro sacerdote caído, aí eu socorro. Se fosse alguém da minha família, da sua aí eu denominação. me importo. Se fosse um cristão como eu sou, aí eu podia ter uma atitude, mas aqui não fala nem o nome do homem. Fala que o homem estava caído lá à beira da estrada. E é muito comum a gente ver uma pessoa numa situação dessa, a gente até pensar assim, nossa, esse daí tá nessa situação porque deve ter feito alguma coisa de errado. Como aconteceu com Jó, quando Jó estava naquela situação ferido. Outro dia eu estava lendo Jó, os amigos dele vinham falar, Jó, você deve estar nessa situação porque você pecou contra Deus, se arrependa dos seus pecados, os próprios amigos. E depois Jó ora pelos seus amigos e Deus muda a atitude dele. Mas a gente é muito, às vezes, de olhar e julgar. Ah, se fosse da minha família, se fosse alguém próximo, se fosse alguém, eu ajudaria. Mas aí eu lavo as minhas mãos, porque é um desconhecido,
caído lá, vamos saber o que ele fez para estar aí nessa situação. Porque fala aqui que ele foi espancado. Sim. Não, se bateu nele é porque mereceu, né? Aí, se a pessoa tá passando alguma coisa, a gente fala, não, esse tá nessa situação porque talvez deve ter feito alguma coisa. Mas vai lá procurar o que aconteceu, do que ela vem, por que ela tá ferida, por que ela tá machucada. Então você vai estender a mão para ela, vai curar ela e aí você vai poder ajudar. E outra coisa, só ajuda também quem já foi curado, né? Só ajuda quem já foi ajudado. Porque na verdade a gente é muito assim, eu vou fazer, mas a gente nunca sentiu aquilo na pele. Quando você sente aquilo na pele, quando Deus te restaura, você começa a olhar as pessoas de outra maneira. Mas uma coisa que eu já percebi, tia, pode voltar. Nossa, perdi o que eu ia falar. Uma coisa que eu já percebi, que às vezes a pessoa te trata de certas maneiras por causa que é uma autodefesa dela. Sim. Porque ela tem medo, como ela já foi muito machucada pela vida, ou pela família, ou por pessoas que quiseram se aproveitar de situações, então é uma defesa que ela tem. Uma autodefesa. Sim, às vezes não é feito porque Sim, porque ela é ruim, porque ela... É que eu falei, é porque ela não teve o amor. Sim. Aí ela não consegue amar a si mesma, porque ela se cobra, porque como aconteceu muita coisa no passado dela, então inconscientemente, às vezes ela acha, já tô limpa disso, eu não me importo mais, mas às vezes aquilo ainda machuca. E às vezes você conseguir colocar aquilo para fora e conseguir falar sobre aquilo é uma forma de cura. Sim. É uma forma porque você vai colocar aquilo que está dentro de você te machucando e você vai olhar para aquilo, uma coisa que está dentro, você põe para fora, aí você consegue enxergar que você é esse homem que está caído na beira da estrada e que você precisa de ajuda. E que Deus fala assim, eu sou o amor. Então quando você consegue colocar para fora aquilo e você consegue ter uma outra perspectiva sobre aquilo que você passou. E você começa a entender que Deus é o seu pai, que Ele cuida de você e que você não precisa odiar as pessoas. Porque é uma coisa assim, a pessoa ela só dá o que ela tem. Mas quando você tem Jesus, aí você consegue ser transformado. E agora você consegue dar uma coisa que você nunca teve. Sim. Quando você é transformado por Jesus e você nunca teve amor, por incrível que pareça, depois de Jesus você consegue dar amor. É um sentimento assim muito, muito legal, porque, nossa, eu nunca tive amor, eu nunca tive um pai. Eu nunca tive essa referência. Mas aí eu conheço meu pai Jesus e eu consigo ser um pai diferente. Eu consigo ser diferente do que eu passei. É o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. E lá em Salmos 147:3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ai, que lindo. Irmãos, só Ele cura. Quem que cura? Jesus. Só Jesus cura os corações quebrantados. E Ele vai cuidar das suas feridas. Imagine que lindo, ele pega aí, representando Jesus, né? Pega essa pessoa no meio do caminho, leva para uma estalagem, para um hotel, vamos dizer lá, paga aquela despesa e cura a ferida daquela pessoa, restaura. Então, é esse o poder que Jesus tem para fazer na nossa vida. E quando a gente é curado, a gente se torna esse homem também, que começa a olhar as pessoas que estão caídas com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com o mesmo... por aquilo que você já passou. E você consegue ajudar ela e ter uma palavra para falar para ela. E isso é maravilhoso, você ser transformado. Mas a gente tem que querer isso. Exatamente. Porque você pode carregar uma culpa, um passado na sua vida que se você não estiver pronto para falar, Deus, eu quero ser curado disso, eu preciso ser curado, e Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai
fazer de você um vaso novo, um vaso sem trinca, sem rachaduras. E aí o Espírito Santo de Deus vai transformar você, vai limpar você, vai lavar você, vai passar o óleo da unção sobre você. Então você se torna puro e você tem esse amor agora que você nunca teve. Você tem um amor verdadeiro, um amor ágape de Jesus para dar a quem precisa. Amém. Você quer ler o que você queria ler? Então, aqui em 1 Coríntios 13 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Ai, Senhor, não sei o que aconteceu. Aí o que apareceu aqui? Não sei do que é isso. É um anúncio. Desculpa, irmãos, é um anúncio. Eu cliquei aqui. Ó, o amor. Onde que eu parei? Agora nem. Não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas isso eu já li, né? Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando o que vier que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque, sabe, irmãos, desculpa, é porque vem essas propagandas, eu cliquei ó, aqui embaixo, dá uma raiva disso, é a Bíblia. Então, esse amor que fala aqui, Lê, é o amor de Jesus. Sim. É um amor que você tudo crê, tudo suporta. Porque fala aqui que você pode ter dons, você pode dar comida aos pobres, pode fazer tantas coisas, mas se você não tiver o amor, vai ser só fazer por fazer. Fazer por fazer. Mas quando há um amor verdadeiro. E às vezes a gente não entende muita coisa na nossa vida, porque quando tem alguém que perturba nossas vidas, ou quando tem alguém que a gente não gosta, ou quando tem alguém sofrendo do nosso lado, o que a gente faz? A gente pega e fala assim, não, eu quero essa pessoa longe de mim. Mas às vezes, quando esse tipo de pessoas se aproximam da gente, elas estão perto da gente, moram perto da gente, convivem com a gente, o que Deus queria nesse momento, na minha vida, na sua vida? Que nós demonstrássemos amor. Aí o que a gente faz? A pessoa, às vezes ela já é excluída, ela já é mal vista na sociedade. Aí eu como o cristão, eu como o sacerdote que passo no caminho, eu como o levita que pego a minha Bíblia e vou para a igreja todos os dias, eu passo à beira do caminho, olho e falo, perdido. Você entendeu? Aí quando essas pessoas se aproximam de Deus, qual que era a verdadeira atitude que eu deveria ter? Olhar para ele como o samaritano, como esse homem caído à beira do caminho, que o samaritano passa, olha para ele com compaixão e fala, vem aqui que eu vou te curar. Porque eu tenho falado isso para Deus, Deus, eu não quero pregar uma teoria.
Eu quero pregar uma prática. Sim. Porque se for para mim falar, faça isso, e eu mesmo não conseguir fazer, eu falo, Deus me ajuda, porque eu quero viver a tua palavra. Sim. Nós temos que falar para Deus, Deus, eu quero esse amor daí. Porque fala que tem esse amor. Sim. E é esse amor que eu quero ter, é esse amor que nós devemos buscar do Senhor. O amor que nós talvez nunca tivemos, mas que Deus nos dê esse amor, derrame sobre nós isso, né? Amém, amém. Ó, o amar o próximo é o resultado do amor que nós temos que Deus tem por nós, né? Mas o que lá em Gênesis 1:27 diz assim: todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então entenda, irmãos, você tem valor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não pode ficar com esse pensamentos. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você tem grande valor. Ninguém é perfeito, irmãos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, para mim amar o próximo, para mim, eu mesma me amar, tem que ser perfeito. Não existe ninguém perfeito, cada um tem as suas falhas. Isso está lá em Romanos 3:23, diz assim: todos pecamos e precisamos de salvação. Então todo mundo peca, né? Mas nós vamos pedir perdão ao Senhor Jesus. Ninguém é perfeito, irmãos. E outra coisa, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por você também. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você também está nesse sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu por você, por remissão dos seus pecados. Você é importante, sim. Você tem a presença do Senhor Jesus, sim. Então, quando você entende que você também não era merecedor do amor de Deus. Sim. Nós não somos merecedor. Mas diz que quando ainda éramos inimigos dele, ele nos amou. Então, não olhe para aquele perdido, que você sempre olhou para ele como um perdido. Comece a falar: Deus, eu quero olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Não olhe, Deus, tire esse amaldiçoado de perto de mim. Seja como esse homem, esse bom samaritano que passou e falou: nossa, ele tá perdido, ele tá caído na sarjeta, mas eu vou ajudar ele, porque eu tenho dinheiro para pagar uma estalagem para ele, eu tenho um azeite para curar a ferida dele, eu posso fazer alguma coisa por ele. Ele não ignorou, porque a gente é muito assim, de carregar sobre nós uma religiosidade, um falso amor, uma falsa palavra. Eu amo, eu amo a Deus e amo o próximo, mas eu escolho quem eu devo amar. Eu vou amar quem merece ser amado. Mas o que Deus mostra, porque você amar aquele que é bom com você, aquele que faz os seus gostos, aquele que... Isso não é amor. Amar. Jesus falou: ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Se o seu próximo é o seu inimigo, é por ele que você tem que orar e é por ele que você tem que lutar. Nossa, mas é esse que é o amor. Porque Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. E como você falou ali, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Exatamente. Então Deus criou filhos separados. O perdido não foi criado à imagem do Senhor. Deus criou todos. Exato. Deus amou todos. Só que no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, a gente foi se perdendo pelo meio do caminho, sabe? Foi acontecendo coisas, a gente foi se perdendo. Até que um dia Cristo nos achou. Porque talvez teve uma mãe que orou, teve alguém que se importou, né? Teve alguém que teve ali. Então você nunca pode olhar para ninguém e dizer: esse não tem jeito, esse é um perdido, esse não dá em nada.
Porque mais perdido que eu, mais perdido que você, e mesmo assim Deus nos amou. Então é esse tipo de amor que a gente tem que ter. Porque não adianta eu falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, profetizar, ter dom da fé e não ter amor. Aí lá fala que é como um sino que tine, fica tim, 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 tim. A palavra de Deus diz, pelo fruto conhecereis. Esse samaritano, ele não tinha título, ele não tinha... ninguém nem sabe quem era. O outro tinha título, sacerdote, levita, mas não sabia estender a mão. Então a gente tem que estender menos o dedo e estender mais a mão. Amar as pessoas. Sim. E assim, às vezes na teoria parece simples, Sim. né? Mas não é Então, mas fácil. é o que nós falamos também, Nelly, que se você não conseguir achar esse amor dentro de você, como que você vai dar uma coisa que você ainda não tem? Sim, exatamente, exatamente. Mas sabe, esses tempos atrás eu recebi uma mensagem e a pessoa falava assim pra mim assim, ninguém tá percebendo que eu tô ruim? Ninguém tá percebendo Que eu tô mal. que eu tô mal? Mas assim, não é que ninguém tá percebendo, porque assim, a pessoa vivia vamos dizer, nas redes sociais uma coisa. Então, pra mim, estava Bem, Então, muitas vezes as pessoas querem passar uma coisa e, na verdade, estão vivendo outra, né? E daí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ninguém me ajuda. Mas, às vezes, assim, a pessoa também não procura ajuda, né? Eu quero liberar o perdão. Eu quero ser curada. Mas, às vezes, a pessoa não faz nada, né? Assim, ela quer, mas não tem nenhuma atitude. eu acho que uma das coisas difíceis é de conseguir falar sobre muitas coisas. Sim, Que às vezes existem coisas guardadas, exato. coisas que acompanham a pessoa. E às vezes até a pessoa quer falar a respeito daquilo. Sim, Ela quer pôr pra fora, mas aí o que acontece? Ela veste uma máscara de felicidade exato. e assim, todo mundo acredita que ela tá bem. Porque às vezes muitas pessoas assim que às vezes têm depressão e tudo, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa tinha depressão e a gente nunca percebeu. E isso é um engano de Satanás, sabe? Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa que você tem que conhecer, a verdade de Deus sobre você. Quem eu sou e como eu estou. Então, é lógico que você não vai falar coisas da sua vida para pessoas que não têm o entendimento do Senhor. Mas se for uma pessoa que tem uma sabedoria, que já viveu muita coisa e que pode falar para você, não, eu já vivi isso, eu já passei por isso, e você pode fazer assim, assim, assim. Timóteo, ele era um jovem e ele foi para perto de Paulo para aprender com Paulo. E ele foi aprendendo daquilo que Paulo passava para ele ia absorvendo. Os discípulos, eles sempre ficavam ao lado de Jesus para aprender o que Jesus estava falando. E às vezes a gente se tranca dentro de um quarto, a gente se tranca dentro de um sentimento e não coloca para fora aquilo. Talvez a gente falar sobre aquilo, daquele sentimento que a gente tem para uma pessoa que é espiritual, ela vai poder te ajudar a entender a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ela vai poder te explicar, olha, não é assim, ó. É assim, é o bom samaritano na beira do caminho que vai falar assim, ó, vem aqui que eu vou enxugar suas feridas, eu vou te dar o óleo, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Só que esse samaritano, para curar aquele que também ele também tem que ser curado. Exato. Então é um processo que às vezes a gente assim fala assim, não, eu já tô super bem espiritualmente, eu já tô totalmente livre. Mas eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e falar, eu tenho feito isso daí esses dias, sabe, Li? Eu tenho falado para Deus, eu não quero só ir na igreja, eu quero ser a igreja, eu quero carregar a tua presença, eu quero fazer a diferença nessa terra, sabe? Eu acho que é um tempo que a gente entrou para casa, que a gente foi para casa.
E que nem a Milene tá ali, ó. Ela tava no domingo pregou, né? Que ela falou, Maria foi pros pés de Jesus. Eu acho que é um tempo da gente ir pros pés de Jesus e derramar o nosso coração. Só que às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou falar com Deus. Às vezes a representação desse Jesus na sua vida pode ser uma pessoa que tenha mais entendimento, uma pessoa que já caminhou mais, que sabe, igual Timóteo. Ficou ali perto de Paulo, absorvendo tudo que Paulo tinha para falar. E quando ele foi crescendo ali em graça e conhecimento, aí ele se torna um grande apóstolo de Jesus, como era Paulo. É tipo, sabe quando passa o bastão? Uhum. Então, às vezes, você tá novinho na fé, ou faz sempre que você tá, mas você precisa aprender mais de Deus. E uma coisa que o diabo faz é fazer com que a pessoa guarde para ela. E ela sofre, e ela se condene, e ela não queira mostrar. Coloque para fora. Peça para Deus. Deus, primeiro fala assim, Deus, eu quero pôr para fora o que está tanto tempo guardado. Eu quero ser livre. Nós falamos sobre a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, o que é essa verdade que eu preciso conhecer para ficar liberto disso? E aí o Senhor entra na sua vida, te liberta, porque o bom samaritano era o remidor, o libertador que veio trazer a vida de novo àquela pessoa. Então Deus usa de pessoas também. Porque às vezes você entra no seu quarto, você fala com Deus, mas às vezes você precisa pôr para fora para alguém aquilo que você tá passando. Amém. E aquela pessoa vai te falar, olha, faça assim, é assim. Aí você vai começando a entender. Ela vai passando óleo, ela vai te dando... Aí você vai começar a se levantar. Amém. Né? Eu quero ler aqui, ó. Amém. Pra você ver como que a palavra de Deus é perfeita. Eu tô lendo na linguagem de hoje, tá, irmãos? Tá em Salmos 39, versículo 2 e 3. Diz assim: fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Tem não sei se é esse mesmo versículo, mas tem um que fala assim: enquanto eu me calei, apodreciam os meus ossos. Assim. Deixa eu ver aqui. Sabe? Que a pessoa fala assim, nossa, eu tô doente por dentro. Sabe, aquilo tá te sufocando. Você tem que pôr pra fora. Você tem que pôr pra fora. Não, mas é uma vergonha. Irmãos, tudo na nossa vida pode ter sido uma vergonha. Mas Deus quer nos curar. Não. Quer nos limpar. Não é isso. Quer nos sarar disso. Então eu preciso falar. Nossa, eu nunca fui amada. Eu fui traída. Eu fui... Sabe? E a gente olha assim e fala assim, mas eu não posso falar isso pra qualquer pessoa. Exato. Mas quando você fala pra alguém que é espiritual, uma pessoa que tem discernimento do Senhor, não é uma pessoa que vai pegar a sua história e vai sair pros quatro cantos do mundo. Aqui, tia. Aqui, olha lá. Salmos 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Mas olha aqui, desde o primeiro aqui, ó, é Salmos 32, depois se você quiser ler na sua casa, mas diz assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então o salmista fala, eu me calei e meus ossos começaram a se envelhecer dentro de mim, começou a corroer dentro de mim. Então é necessário para que o meu pecado seja coberto pelo sangue de Jesus. Quando eu consigo colocar para fora e aquela pessoa ela já foi curada, então ela vai me estender a mão, ela vai passar o óleo, ela vai falar, olha, é isso aqui. E vai me discipular o entendimento daquilo. Aí eu começo a entender as verdades de Deus sobre mim. Amém.
não a verdade daquilo que eu passei, que até agora pode ser verdades que eu tive perdas na minha vida, eu fui traída, eu não confio nas pessoas, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser uma pessoa honesta. Eu tenho vontade, mas enquanto eu não confessar, falar aqui, ó, enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E uma mentira que Satanás fala é: guarde para você mesmo, fale somente com Deus. Agora eu não sei, depois eu vou procurar aqui, que fala que é para nós confessarmos o nosso pecado um para os outros. Porque às vezes, a gente quer falar assim, não, eu vou falar, mas é difícil. É difícil. Esse tempo que eu tenho, nós estamos passando, eu sei que eu ainda tenho muita coisa, sabe? Mas é difícil você colocar pra fora, é difícil você falar, mas é uma coisa que é necessário, você tem que fazer. Você tem que pedir perdão, você tem que confessar os seus pecados, você tem que pôr pra fora, aí esse amor de Deus vai entrar dentro do seu coração. E sabe, esses ossos que estão envelhecidos, porque às vezes são muita palavra. Aqui. Palavra que o pai amaldiçoou o filho, o pai falou, você não serve pra nada, você é um inútil, seu gordo, seu marica, seu burro, você nunca vai conseguir, você nunca vai ser nada da vida. E às vezes não é só falar assim, filho, me perdoe. É falar assim, filho, sabe aquele dia que eu falei, você é um burro? Eu arranco essa palavra nas regiões celestiais, nas regiões, e declaro, meu filho, não é isso. Eu falei, mas eu me arrependo, Senhor, e eu declaro, meu filho é nação santa, sacerdócio real, sabe? E você começar a decretar na vida dos seus filhos, decretar na vida dos seus maridos. Mas para isso você tem que ficar limpo primeiro. Aí você fica limpo, aí você começa, me perdoa, eu falei isso para você. E aí o Senhor vai... A Bia colocou lá Salmo 32, mas acho que é o que nós já lemos, né? É que a gente já leu. Então é uma coisa assim que é difícil? Mas vai ser uma coisa que vai ser renovador para você. É uma coisa que o Senhor vai te liberar disso, sabe? Vai ser uma liberação na sua vida que você vai falar assim, eu sou livre. Porque o Satanás falou tantas mentiras, sabe? Satanás falou tantas mentiras sobre você e você acreditou em cada uma delas, que você não ia conseguir, que você era sujo. Mas aqui fala que Deus encontrou o samaritano à beira do caminho e não perguntou o que você fez para estar aí. Mas foi lá e curou, e Deus quer nos curar. Amém. Mas temos que pôr para fora, porque enquanto eu me calei, os meus ossos começaram a corroer. Às vezes a pessoa tem até um câncer, muitas dor de cabeça, sistemas nervosos, enfermidades, infertilidade, tanta coisa que a pessoa carrega que são causadas de traumas passados que ela acha que já está livre daquilo, que ela nunca confessou, ela confessou para Deus, ela pediu perdão para Deus, porque é uma vergonha, muita coisa, é muita vergonha você falar, nossa, eu traí, eu roubei, eu fiz isso, mas quando você fala, quando você coloca para fora, então seus ossos começam a tomar vida novamente, a enfermidade sai da sua vida, você é liberto, você é transformado, e é uma coisa muito boa, muito boa. A Bia tá falando lá, Tiago 5,16. Olha que tá escrito aqui, irmão, preste bastante atenção. Eu vou ler em cima, um pouco antes. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai
um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma coisa que você repara na Bíblia, que Deus ele não conta, ele não fala só das coisas boas que as pessoas fizeram. Ele conta que Jacó pegou a primogenitura do irmão, fugiu do irmão. Depois conta o que ele fez. Abraão mentiu que Sara era irmã dele lá no Egito. E foi para o Egito, tanto é que depois o povo de Israel ficou cativo no Egito por causa daquilo que Abraão tinha feito. Abraão teve um momento que ele duvidou. Davi, ele adulterou com Betseba. Por que tá na Bíblia isso? Porque tá mostrando que homens de Deus também erram. E aqui fala aqui embaixo, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então o que quer dizer? Ele fez isso, mas ele também teve medo. Ele foi para uma caverna, ele ficou assustado. Porque Deus não quer que a gente seja super-heróis, super-humanos, super. Deus quer que a gente fale, eu fiz isso, eu errei. Moisés, tantos outros, por que mostra as qualidades, mas mostra os defeitos deles? Porque Deus, ele não vai te amar menos pelos seus pecados. Ele vai te amar porque ele é amor. Ele não impõe uma condição. A gente impõe. Eu amo você porque você é bonzinho pra mim. Então eu te amo. Você é ruim, eu não te amo. Deus não. Deus não olha isso porque ele é a essência dele, é amor. Ele é o amor. Ele é o amor. Ele não tem amor. Ele é o amor. Exato. Então, ele fala que confesse as vossas culpas uns aos outros. Uma pessoa que eu admiro muito, eu nunca falei isso pra ela, mas é a Bia. Eu acho que a Bia foi o começo de tudo na nossa família, porque a Bia, ela veio e ela, assim, ela faz quantos anos que ela tá na nossa família? Me dá licença pra falar 6. de você, Bia. 6 6 anos. Ela chegou, quase 7. Ela expôs a vida dela pra gente. Sim. Ela falou de coisas que ela nunca acho que tinha falado nem pra família dela. E eu acho que depois ela até pode falar sobre isso, mas foi libertador pra ela. Porque eu acho que enquanto ela carregou isso e ela não falou sobre isso, envelheciam seus ossos. Porque ela tinha passado por tudo aquilo e chegar e falar assim, aconteceu isso comigo, aconteceu isso aqui. Só que o que ela fez foi libertador. Ela fez isso aqui, ó, confesse os seus pecados uns aos outros. Aí quando eu chego e falo pra você, olha, Liliane, eu fiz isso, você fala, nossa, você também erra? Então você fala assim, nossa, então eu também. Então nós duas. Oh, Senhor, nos perdoe. E você se sente leve, você se sente curado, você se sente livre. Mas é necessário. Então se você, até hoje você tem vontade disso, comece a pedir para Deus, Deus, eu quero falar. Tente falar, pegue alguém e fala assim, eu vou falar. No acampamento uma pessoa veio e falou coisas, ela falou assim, eu nunca tinha falado, né? E eu creio que isso é libertador para a pessoa, porque ela fala, nossa, eu consegui. Porque o que o diabo quer é que você esconda e que você carregue isso, sabe por quê? Porque ele sabe que enquanto você não falar, os seus ossos vão envelhecer, os seus ossos vão se corroer, e você vai ficar doente, e você vai ficar, e você não, aí você não tem aquele amor, você não pode dar o amor. Então, como você pode dizer eu amo a Deus e você não pode amar o próximo? Porque você ainda não conseguiu amar você não conseguiu perdoar você mesmo pelas coisas que aconteceram. Talvez não tenha sido nem sua culpa, mas você se sente culpado e você precisa liberar isso sobre você. Amém. Você precisa entender que Deus não ama você por uma condição, Ele ama porque Ele é amor e quer que você também tenha esse amor dentro de você. Aí você entra lá em Coríntios que eu li. Eu vou falar a língua dos anjos, vou falar a língua dos homens, mas eu vou ter o amor, eu não vou ser um sino que time. Eu não vou falar sobre perdão, eu vou perdoar. Sim. Ah lá, Bia escreveu lá. Antes pensava o que vão pensar quando souberem.
Olha o que o diabo faz na sua mente. Porque o diabo vai falar assim, viu? Se todo mundo souber, se todo mundo souber disso de você, então fosse assim, Elias nunca devia ter escrito isso, que ele se escondeu dentro de uma caverna. Então, se fosse escrever sobre a nossa vida, Deus nunca poderia ter escrevido, você ficou lá dentro do quarto chorando porque você estava com medo. Então, Deus nunca poderia ter escrito, Davi, você saiu na frente do seu palácio e adulterou com Betseba e depois você matou Urias para ficar com a mulher dele? E por que Deus colocou isso? E depois Deus fala assim, mas eu chamo Davi do homem segundo o meu coração. Amém. Porque Davi, ele não foi pra guerra, ficou lá, desobedeceu a Deus, mas ele foi e se arrependeu. Diz que ele chorou amargamente. Ele falou, eu confesso os meus pecados. Ele fala assim, em pecado me concebeu minha mãe. Ele falou assim, não, eu pequei, mas eu me arrependo. E ele ficou livre. E depois ele, né, foi ser quem ele é. Lá, a Carmiera falou, a confissão é o caminho para a libertação e a cura. Exato. Então agora é uma escolha minha e sua de continuar doente, na beira do caminho lá caído. Por quê? Os religiosos, por isso que eu falo, você tem que falar com uma pessoa que é espiritual. Porque aquele que é espiritual discerne as coisas do alto. Então, uma pessoa que ela é espiritual, ela não vai olhar pra você e vai deixar você cair no meio do caminho. Ela vai te ajudar a levantar. Ela vai te levantar, vai curar você, vai te ajudar. E a gente tá aqui pra isso. Todos, quem nunca? Nós somos que nem a da mulher adulta. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É verdade. Né? E todos nós temos alguma coisa guardada lá dentro que precisa ser liberado. Liberado, perdoado, para que a gente seja limpo, né? Amém. 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 Muito bom. Já acabou? De novo. Já, acho que eu acho que a gente vai ter que aumentar nosso horário, irmãos. É mesmo, porque passa muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, hoje, lembrando, então, o nosso tema foi entendendo o amor para amar. Você entendeu totalmente o amor? Tem muita coisa para entender ainda. Eu acho que o maior amor foi demonstrado na cruz, né? Sim. O amor que nos limpa de todo pecado. Como diz aquele hino, não há pecado que eu não perdoe. Pois o teu sangue cobre tudo, onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Pois você é a minha... Na verdade, Li, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sabe? Só que daí o pecado, ele nos desfigurou. Sim. Aí a gente se tornou desfigurado. Então toda vez que a gente olha no espelho, a gente se olha como o diabo nos vê, né? Uhum. Só que quando você confessa os seus pecados, você olha no espelho e você não enxerga mais como o diabo falava que você era. Você olha agora e vê a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Você se vê transformado, porque o sangue de Jesus nos limpa, nos lava. E quando você consegue falar, quando você consegue ser curado, você se torna uma pessoa melhor e Deus vai trabalhando. Porque é isso que Ele quer fazer, sabe? Ele quer curar você para que você cure outros. Como que você está dentro de uma cadeia e você quer tirar o outro que está na cadeia? Então você tem que sair para fora. Aí quando você estiver liberto, você liberta os outros. Quando você estiver curado, você cura os outros. É assim que funciona. E às vezes a gente quer dar uma palavra. Olha, Deus vai te curar. Mas eu também estou machucado. Então
vamos nós duas, vamos uma confessar pra outra e vamos ser curadas juntas, né? Amém. Esse louvor que a gente cantou, eu vou estar postando lá no grupo da igreja. Qual que é esse? O espelho. Ah, o espelho. O espelho. Quando tento fazer o bem, O mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. É assim, né? Mas quando a gente começa a caminhar nessa caminhada com Cristo, a gente vai rompendo em fé e a gente vai crescendo, crescendo. Agora, vai passar o tempo, você não pode falar, nossa, se você colocar isso pra fora, né, e você se arrepender, e você achar assim que você tá limpo pra sempre. Aí vai passando o tempo, você tem que fazer de novo. Olha, aconteceu isso, e sempre tá, sabe? Sempre tá se limpando, sempre se lavando, sempre. Porque a gente vai ter os momentos de deslize, mas a gente vai se arrepender, vai pedir perdão pro Senhor e não vai deixar com que a gente se cale a respeito das coisas e comece a envelhecer os nossos ossos, entendeu? Sim. Mas você também tem que querer, irmãos, porque às vezes a pessoa fica preso a isso, né? Ah, eu sou assim porque eu vivi assim, por isso que eu sou assim. Eu acho que o primeiro posicionamento é da pessoa querer. Porque senão você vai viver a vida inteira assim. E é isso que o diabo quer. Ele quer te dominar e falar, não, você não tem esperança. Tinha esperança para Davi? Uma pessoa que foi um adúltero, depois ele mandou matar, né? Quantas coisas horríveis ele fez, mas ele se arrependeu de todos os pecados dele, ele confessou ao Senhor, teve a consequência. A Bia pregou sobre isso domingo, teve a consequência lá que o filho dele acabou morrendo, mas ele falou, não, eu quero ser livre, eu escolho ser livre. Amém. Disso que me aprisionava. E ele escolheu, você tem escolha. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E como é bom ser livre. Sim. Como é gostoso. Eu tenho certeza, irmãos, que vai sair um peso das suas costas. Glória a Deus. Você vai ser livre de tudo, sabe? Às vezes é coisa lá da infância já, ó, que vem acumulando. E a carga vai ficando pesada. Por isso que Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então você traz o seu fardo que é pesado, então ele te dá um jugo, mas o jugo dele é leve, o fardo dele não é difícil de carregar, e você consegue. Amém. Não se sinta inferiorizado. Não se acha, às vezes você vai contar pra pessoa, a pessoa passou por uma coisa muito pior que a sua, você vai falar, nossa, eu achava que o meu tava ruim. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas eu já passei por isso. Você fala, nossa, você também. Irmão, não é porque nós somos na igreja. Nós também já fomos samaritano, esse homem caído lá na beira da estrada. Sim. Né? E com certeza a gente já foi um dos levitas. E já fui um dos levitas e já fui uma dos sacerdotes que passou. Sim. Né? Então, a questão é se arrepender. É se arrepender. Senhor, se eu fui o sacerdote que passou e não se importou, Senhor, eu quero me importar. Amém. Se eu fui levita que passou e não se importou, eu quero me importar. Se eu sou aquele que está caído, me socorre, Senhor. E se eu for aquele que vai passar para socorrer também, que eu esteja pronto. Amém. Que eu entenda qual é o mover de Deus. Não deixe que o inimigo fale mentiras sobre a sua vida. Não é nada disso. A verdade sobre o Senhor é o que está na palavra dele. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar verdadeiramente. É tanta mentira do diabo que a pessoa fala assim, não, eu não sou digno. Eu não sou digno de orar, eu não sou digno de interceder por uma pessoa, eu não sou digno de estar na igreja, eu não sou digno de nada. Mas o Senhor te torna digno pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Amém. Né? Você viu que parece que cada terça-feira parece que vai encaixando as lives, né? Isso é verdade.
verdade. E olha Eu que a acho gente não vai assim, a gente no dia só que... Não, a Liliane fala assim pra mim, irmão, ela que sempre escolhe o tema dela, ela fala assim, ó, hoje nós vamos falar sobre isso. Aí eu já tentei escrever no papel o que eu ia falar, mas eu não falo nada, não dá certo. Então eu não falo nada. Aí quando eu chego aqui vai surgindo as coisas, porque eu falo assim, Deus, eu quero falar o que você quer falar. Porque às vezes a gente fica inventando tanta coisa, sabe? Eu quero falar as verdades que estão dentro, a gente quer falar as verdades que estão dentro da gente. Né? Que eu sei que ainda eu preciso confessar muita coisa. Eu preciso falar. Eu preciso pedir perdão. Às vezes a gente tem que pedir perdão para filho. Sim. Às vezes a gente tem que pedir perdão para marido. Às vezes a gente tem que pedir perdão para família. Porque às vezes acontece coisas. Aí a gente fala assim, Liliane, me perdoa de uma maneira geral. Aí a Liliane fala, tudo bem, tipo, mas eu não falo assim, ó, me perdoa por aquele dia. Até para orar, quando a gente vai orar, a gente quer fazer aquela oração, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, amém. Mas às vezes a gente tem que falar, Senhor, me perdoa, porque eu fui tão ignorante hoje. Senhor, me perdoa, porque eu falei tanta bobeira hoje. Senhor, entendeu? Então às vezes a gente tem que falar aquilo, sabe? Falar o nome daquilo que aconteceu. Falar o que a gente fez, o que fizeram pra gente. Falar tudo. Abrir o nosso coração ao Senhor. Porque aí o Senhor vai nos curar. Amém. E aí Ele vai fazer a obra que Ele tem pra fazer na nossa vida. Que a gente vai poder abrir as cadeias dos presos, a gente vai poder curar os enfermos, a gente vai poder expulsar os demônios, a gente vai poder libertar os cativos, porque é isso que Deus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, expulsar os demônios, curar os leprosos. Deus quer que seja uma continuação, que a gente seja curado e comece a curar pessoas. Só que daí o que acontece? A gente se prende, os outros estão todos doentes, leprosos, e a gente fica preso naquilo que a gente tem. E não continua, porque se Jesus nos curando, a gente vai poder curar outras pessoas, e isso vai ser triplicado, aumentado, entendeu? É isso que Jesus fala. Seja curado e cure. Amém. Seja liberto e liberte. Não pare em você. Aí quando você for curado, passe sua frente. Eu consegui... eu vou passar isso à frente. Aleluia! Glória a Deus. Glória. É verdade. Pegou? Acho que não. O que você gritou aí? Pegou Não eu? sei, parece que eu desliguei. Não desliguei, né, irmãos? Desliguei? Acho que não. Não. Acho que foi só... Ai. Pegou eu aquela hora. Encostei o dedo aqui e apareceu você pra pegou- desligar. Mas acho que não dão, né? Vamos ver aqui. Não desliguei. Estão falando aqui, ó. Amém. É isso. Paz do Senhor. Aqui, olha lá, falando que você vai fazer 21 anos, tia. Quem? A Sandra. É 27. 27. Paz do Senhor, Val. Deus Valdirene abençoe. Bueno, Adir Alves. A tia, né? A tia. Danilo Camargo, Irene. Irene. Inês do Jackson. Deus abençoe a todos. Amém. A Glória todos, a Deus. todos. Viu, irmãos? A Thalita aqui também eu vi. Oi, Thalita. Yolanda. Ah lá, curados para curar. É verdade. Deus abençoe a todos, a todos, a todos, a Amém. todos. Ah lá, Milene, não. É que apareceu aqui, eu acho que eu cancelei rapidinho aqui, então não... Voltou rápido. Ai, só eu mesma. Pessoa, desligar a live assim? Ai, Você precisa de cura ainda, Lê? preciso. Preciso. Você precisa, tia? Preciso. Você precisa, irmãos? Ou vocês já foram curados? Na verdade, a gente é muito fechado, né? Muito. Mas A eu gente acho não que quer se expor, né? a gente tem muito medo. Muito medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Eu acho que é mais nisso, nessa questão. Eu acho que a gente sempre fica assim, nossa, se eu falar... Então a gente vai, como diz, prorrogando. Sim. Então daí, como tá tudo bem assim na nossa vida, a gente tá cantando, tá fluindo, ou a vida da gente tá indo, então a gente fala assim, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, e aí
pode ser que um dia eu fale a respeito. E será que assim o tempo não é demais para envelhecer os ossos e apodrecer até a morte? Sendo que Deus quer nos dar a vida, né? Sim. Quer nos ressuscitar. Como ele ressuscitou Lázaro há 4 dias mortos, mas ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Se o seu sonho está morto, as suas vontades, suas alegrias, por palavras, por tudo, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é só. Então, Deus abençoe a todos. Então, pode encerrar. É isso aí. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, Amém. ficar limpo, e que você tenha essa coragem nesses dias. Peça coragem ao Senhor para falar, para se expor. Sabe que quando eu falei sobre... Dá tempo de falar ainda um pouquinho? Pode falar. Quando Timóteo ele foi seguir Paulo, ele, para quem não sabe, os judeus fazem circuncisão, né? Que é a operação da fimose lá, do menino. E Paulo ele falava contra isso. Sim. Ele falou assim, agora nós temos Jesus, não precisa mais da circuncisão. Mas quando Timóteo foi seguir Paulo falou assim, Timóteo, eu vou circuncidar você, porque Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Então os judeus falavam assim, mas Timóteo não foi circuncidado. Então Paulo falou, então por causa do povo tá falando, eu vou circuncidar. Agora, você imagina, Timóteo já era adulto. Imagine você ter que abaixar as calças e fazer isso, entendeu? Cortar ali o prepúcio, né? Mas é uma representação do que a gente tem que fazer, porque às vezes você se expor é como se fosse uma vergonha. Timóteo, como ele era um seguidor ali de Paulo, ele abaixou as calças, ele mostrou a vergonha dele para Paulo, sendo um discípulo de Paulo. Então, às vezes, a gente se expor é como se a gente estivesse mostrando a vergonha, mas é uma coisa que vai nos libertar. A gente vai ser livre daquilo que é uma vergonha. E aquilo passa, em vez de ser uma vergonha, passa a ser vida. Porque agora Timóteo era como Paulo, um jovem cheio do Espírito Santo, que fazia a obra e a continuação na vida de Paulo. Então, Deus tem muitas pessoas usadas por Deus, que Deus quer pegar essa autoridade que a pessoa tem e passar para você. Mas às vezes você tem que se expor para ser curado, ser liberto e para você ser um Timóteo que dará continuidade à pregação do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Amém. Então não tenha vergonha de se expor. A exposição trará cura para você. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Amém. Uma ótima noite a todos. Amém. Até semana que vem. Lembrando que domingo temos culto às 17 horas, 5 horas da tarde e às 19 horas. Na rua Perimetral. Perimetral Mário Covas 2701. Isso, aqui em Porto Felizinho, Amém. em Sorocaba. Em Sorocaba eu não sei como que tá, então... É que voltou essa semana, mas eu não sei. Então não também. sei. E de segunda a sexta-feira tem o programa com a Beatriz pelo Facebook da comunidade Apostólica Vida em Cristo e pela rádio, né? Pelo site. Qual que é o nosso site, tia? comunidadevidaemcristo.com.br. Acessa lá o nosso YouTube, que tem pregação. As pregações de domingo já tá lá no nosso YouTube. Tem as lives, tem teatro, tem várias coisas. Qual que é o nosso YouTube? comunidadevidaemcristo.com.br. Essa eu já decorei, já. Tá aí, no YouTube você se inscreve lá e ativa o sininho, irmãos. Daí quando postar alguma coisa, entrar ao vivo, você já vai estar ligadinho. Amém? Então, Amém. Deus abençoe a todos. Até Glória semana que a vem Deus. na live. Se Jesus não voltar, até semana... Eu falei ao contrário hoje, né? Se Jesus não voltar, até semana que vem. Tchau, paz do Senhor.